Olá, como vai? Tudo bem? Quer ajudar para o crescimento do projeto Notícias da Cidade? Faça uma doação de qualquer valor para a conta que está aí na sua tela, ou até mesmo um Pix para a chave 920 164 56604. Curta, comente, compartilhe esta postagem para ajudar ainda mais no engajamento da minha rede social. Notícias da Cidade, com Robson Lemos. Notícias da Cidade, com Robson Lemos. Notícias da Cidade, com Robson Lemos. O Notícias da Cidade vai abordar nesta matéria um tema muito sério: a violência contra a mulher, seja ela psicológica ou física. Acompanhe este vídeo até o final. Acabou o gás? É só ligar para a Ponte Gás Express 3881-6169. A entrega é feita em até 15 minutos. Ponte Gás Express. Ligue e ganhe um brinde na hora. 3881-6169. Copagás é só chamar, ligou, pediu, tá lá. O depoimento a seguir é de uma mulher que sofreu abusos de todas as formas, em ambiente familiar, inclusive no seu casamento, no qual teve que dar um basta na época, sem saber que se tratava de abusos que sofria. Após quase 2 décadas, ela percebeu que foi vítima de violência. Vamos acompanhar o depoimento dela neste vídeo e logo após traremos questões com Brunella Contarini, psicóloga, que vai esclarecer pontos importantes sobre o tema. Eu sempre jurei pra mim que nenhum homem ia me agredir. 1 mês de namoro, um buquê de rosas, 1 dúzia de rosas vermelhas. 2 meses de namoro, 1 dúzia de rosas vermelhas. 3 meses de namoro, 1 dúzia de rosas vermelhas. Eu acho que tudo em excesso é prejudicial. Qual que é a diferença do remédio pro veneno? A dose, a dosagem. Eu sempre jurei pra mim, nenhum homem vai me agredir quando eu tiver liberdade de saber o que eu quero. Porque eu nasci e cresci num ambiente abusivo e violento. E no domingo de Páscoa estava um ambiente muito gostoso dentro de casa. No dia anterior eu tinha ido no centro da cidade, comprado ovinhos, moedinhas de chocolate e já tinha planejado tudo com ele. Eu lembro da cena, tem coisas que ficam eternamente. E eis que eu sinto um chute do meu marido e eu estava apoiando só com uma mão no chão. Eu desequilibrei, bati o queixo no chão. Na mesma hora eu assustei com aquilo, olhei para trás, coloquei a mão na boca e corri para o meu quarto. E antes que eu saísse, levantasse do chão, nesse tempo que eu reagi, eu olhei, meu irmão rapidamente saiu da cozinha. Ou seja, foi omisso, fingiu que não viu e saiu rapidinho. E eu saí correndo logo atrás, entrei no meu quarto, entrei no banheiro, lavei a boca, percebi que estava sangrando, que eu tinha cortado a língua. E com a boca ainda ensanguentada, eu falei olhando para mim, esse homem nunca mais me toca, nunca mais coloca a mão em mim. Eu nunca soube, eu nunca tinha percebido que aquilo foi violência doméstica. Eu só percebi que aquilo era o que meus irmãos faziam comigo e eu não queria mais. Só hoje, 2021, eu descobri que eu sofri violência doméstica. E que eu sempre sofri violência doméstica. Eu só não sabia que o nome era esse. Eu descobri isso agora. Eu passei 23 anos com esse peso nas minhas costas, que eu era causadora do fim da minha família. Eu acho que é recorrente de homens que são possessivos e abusivos. Eles são extremamente exagerados em mostrar o amor, em demonstrar o meu amor, o amor deles pela gente.
e dá crise de ciúme e a gente acha legal, nossa, ele me ama, tá sentindo ciúmes. O que a gente tem que conseguir para essas mulheres é que elas aprendam a fazer a leitura o quanto antes, para não passar por isso. Para conseguir enxergar onde que está entrando. E a gente acha que tudo é lindo. Nossa, ele tem ciúmes de mim. Nossa, ele me ama, me entope. Mas não. Te consome. Te suga. Mas eu era feliz. A parte gratificante é o ser que eu me tornei. Não é a força que eu descobri que eu tinha ou que eu adquiri. Essa força todas nós temos. Todas nós temos essa força. Nós só precisamos de um incentivo para usar. Todas nós temos essa força. Nós só precisamos de incentivos para usar essa força. Eu estou me sentindo assim, leve. Sou amigo pessoal desta mulher em seu depoimento, Brunella. Em um relacionamento abusivo, muitas das vezes, a mulher acha que é apenas zelo pelo lado do seu companheiro e não percebe que é violência. Cite alguns tipos de abusos existentes entre um relacionamento homem e mulher. Então, pessoal, tô aqui pra gente falar um pouquinho desse assunto e sobre esse cuidado com a mulher, que eu acho que é muito importante a gente ter, né? A gente sabe que existem sim essas violências, esses abusos, né, do homem contra a mulher. Então nada melhor do que a gente falar para a gente poder entender na prática como isso se leva, né? Primeiro tem a violência física, vários abusos mesmo, né? Primeiro tem a violência física, né, quando chega ao ato mesmo, né, do homem bater, espancar, né, ou atirar objetos, sacudir, apertar os braços da mulher. Pode ocorrer também estrangulamento ou sufocamento, algum tipo de lesão, ferimento, né, ou qualquer outro tipo de tortura. A violência física, ela é mais fácil, né, da gente identificar, porque é entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher. Agora tem outros tipos de abusos, né, outros tipos de violência, que é a violência psicológica, é mais difícil, né, um pouquinho de identificar, né, mas que ocorre em muitos casos, né, é muito frequente, às vezes muito mais frequente que a violência física, e é considerada qualquer conduta que cause dano emocional ou a diminuição da autoestima dessa mulher. Quando acontece ameaças, constrangimento, humilhação, manipulação, e aí a mulher ela passa a ficar mais isolada, né, em vigilância constante dos comportamentos dela, como se os comportamentos dela que estivesse levando, né, o companheiro a ter essas reações, como de fato ela fosse um pouco culpada por essas situações de constrangimento que ele, né, faz ela passar. E aí tem a violência sexual, né, que é qualquer conduta que constrange, né, a mulher a presenciar ou manter a participação de relação sexual não desejada mediante a intimidação, ameaça e coação ou o uso da força também, né? Então, onde acontecem os estupros, obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa, impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar, forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meio de coação, chantagem, suborno ou manipulação. Limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Então isso se entende como a violência sexual. Agora, tem a violência também patrimonial, viu? Ela está sendo, assim, vista, né? Um tipo de violência mais recente, né? E que é muito comum também. E é entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos,
instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer as suas necessidades, né? Então, há um controle do dinheiro, deixar de pagar pensão alimentícia, destruição de documentos pessoais, né, dessa mulher, furto, extorsão ou dano, estelionato, privar de bens, valores ou recursos econômicos, causar dano propositais a objetos da mulher ou das quais ela goste, ou a próprio mesmo dentro de casa, né? Quando a mulher tem uma preocupação, né, às vezes com algum objeto dentro de casa, e aí ele procura destruir esse objeto. Também tem a violência moral, que é considerada qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria, que é acusar a mulher de traição, emitir juízos morais sobre a conduta dessa mulher, fazer críticas mentirosas, expor a vida íntima, rebaixar a mulher por meio de xingamentos que incidem sobre a sua índole, desvalorizar a vítima pelo seu modo de se vestir, né? Isso tudo configura vários tipos de abuso, né? Que é muito comum contra a mulher, né? Então, assim, quanto mais a gente entender esses tipos de violência, mais a gente vai poder identificar isso na prática, porque às vezes muitas mulheres não sabem, né, com o que está acontecendo, se o que elas estão vivendo, né, é certo ou é errado, é um tipo de abuso ou não. Então é importante a gente, né, entender. Brunella, partindo para a violência física, deixando de ser psicológica, que tipos de consequências podem trazer para a mulher? E do lado profissional, quais as orientações são feitas por um profissional como você, Brunella, ao identificar o caso de abuso e violência de uma paciente? Eu acho que a atitude principal, né, de todos nós é acolher essa mulher que chega às vezes machucada, ferida, né, vítima desse abuso, dessa violência por parte do parceiro, né, acolher sem julgar, né, sem criar às vezes frases, mitos, né, essa mulher apanha porque gosta, essa mulher está nessa situação porque quer, porque não é nada disso, né, é um contexto muito mais amplo. Às vezes essa mulher está sendo, né, ameaçada, ela está sendo, né, manipulada. Então, não é tão simples assim sair, às vezes, de um relacionamento de anos, né? Mas o importante é acolher, essa mulher, ela se sentir protegida, segura. Eu gostaria aqui de ressaltar, né, um mito, né, que é muito frequente, que é as mulheres apanham, né, porque gostam, porque provocam. É importante a gente discutir sobre isso, né? Quem é vítima de violência doméstica, gente, passa muito tempo tentando evitar, né? Achando que é ela que é responsável pelo comportamento do outro, para assegurar mesmo sua própria proteção e a de seus filhos. As mulheres, elas ficam ao lado dos agressores por medo, por vergonha ou falta, às vezes, de recursos financeiros, né? Sempre estão esperando que a violência acabe, mas nunca ela para de manter, né, a violência. Então, assim, ela fica num ciclo e ela acha que esse ciclo vai ter fim, mas infelizmente isso faz parte de um problema de personalidade, né, desse homem, desse agressor, que também precisa ser tratado, né. Então, outro mito muito comum, que a violência doméstica só acontece em famílias de baixa renda e pouca instrução, que também é mentira, né. A violência doméstica, ela pode ocorrer em qualquer tipo de família, com qualquer renda financeira, classe social, né, etnia. Então, assim, por isso que é bom a gente entender mesmo, para a gente saber que, às vezes, muitas mulheres podem estar passando por isso e elas mesmo não se identificam assim, né? Às vezes por lutar contra isso, né? Por ser contra isso, mas de certa maneira, dentro de casa, com os companheiros, se sentem tristes, desmotivadas, né? Ridicularizadas. Então, quando a gente conhece, a gente entende, e às vezes a gente pode nos proteger contra isso também. Então, depois que a gente acolhe essa mulher,
com o sofrimento, a gente tem que orientá-la também quanto à denúncia, né? A gente sabe que em Ponte Nova tem a delegacia da mulher, própria da mulher, e é muito importante incentivá-la quanto a isso, né? Mas assim, não acredito que essa situação aconteça às vezes, né? De repente, às vezes essa mulher precisa de um amadurecimento maior para fazer a denúncia desse agressor. Então ela precisa entender melhor o contexto que ela vive. Então é importante, assim, às vezes tem lugares que tem centros de referência a atendimento à mulher, e essa mulher entrando em contato, ela busca orientações para entender, né, melhor a situação pelo qual ela está passando. Então a gente sabe que existe a Lei Maria da Penha, né, e como romper esse ciclo de violência. Então, assim, dessa forma, as mulheres elas vão se empoderar e decidir o melhor momento de fazer a denúncia. Então, a gente não pode obrigar essa mulher a fazer a denúncia no momento que a gente quer. Na verdade, ela tem que entender esse processo que é dela, né, de decidir e de romper com esse ciclo. Nos locais em que não existe esse equipamento, esse centro de referência, é possível acionar o 180, que é um serviço disponibilizado pelo governo federal, que funciona 24 horas por dia, durante todos os dias da semana, né? Por meio desse canal, a mulher ela pode saber onde existe, às vezes, um centro de referência mais próximo também. A gente sabe que em Viçosa a gente tem esse centro de referência. Então, assim, todos esses passos são muito importantes para que a vítima, né, entenda esse processo dela e possa fazer a denúncia, né, com mais tranquilidade, com mais consciência. Então, assim, isso pode demandar um tempo, mas eu acho que é importante a gente ir, né, amadurecendo esse sentimento, né, de proteção, porque essa é uma ferramenta que a lei disponibiliza para nos proteger, né, nós mulheres. Brunella Contarini, psicóloga. Obrigado pelos esclarecimentos. Como sou o amigo pessoal da mulher do depoimento, digo sim, ela teve sorte no desfecho de seu relacionamento. Se separou com 2 filhos para criá-los sozinha, saindo de um casamento abusivo, no qual seu companheiro tinha condições financeiras. Esta mulher, vítima de violência familiar, deixou tudo para trás, correu atrás da sua independência financeira, está bem e com os filhos cursando faculdade. E depois de mais de 2 décadas, resolveu expor o seu caso para que sirva de exemplo a outras mulheres que porventura sofram violências domésticas. A Lei Maria da Penha foi sancionada em 7 de agosto de 2006 pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Com 46 artigos distribuídos em 7 títulos, ela cria mecanismos para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, em conformidade com a Constituição Federal, artigo 226, parágrafo 8. Repórter Robson Lemos, Notícias da Cidade.